tirar os microfones por enquanto, tá? Olá, pessoal, como vocês estão? Então, começando mais uma live desta ideia de poder estar compartilhando conhecimento e também trocando ideias. Afinal, estamos todos passando pelo mesmo processo e aí a gente conseguiu trazer profissionais de marketing e vendas, profissionais da área de comunicação que já contribuíram conosco em outros momentos e aí a gente trouxe também para poder estar trocando uma ideia com vocês. A pessoa que vai participar agora é a Thaís Osório. É só o meu sobrenome, tá? A gente sempre tem que estar explicando, assim, é uma pessoa muito querida nossa, muito próxima. Não somos parentes, mas talvez lá na árvore genealógica lá para trás, né, Thaís? Chegando verdade. Aqui, provavelmente a gente encontre algum antepassado em comum. É verdade. A Thaís, deixa eu só achar meus apontamentos aqui, Thaís. Tá. Para poder fazer a devida apresentação, até para a gente poder já entender
um pouco sobre o que a Thaís vai trocar uma ideia conosco agora. Thaís, se tiver errado, tu me avisa aí, Thaís. Tá? Vou pegar aqui uma informação. Deixar. Thaís é publicitária, especialista em comunicação corporativa, com mais de 5 anos de experiência em marketing digital e planejamento estratégico. Já atuou em agência de publicidade também. E hoje atua como agente publicitário na Beluno Tecnologia. É isso aí? É isso aí, tá certinho. Olha, que legal, certinho. Pessoal, assim, é muito importante a participação de todos vocês. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta, a gente vai compartilhar a dúvida com todo mundo aqui. A ideia é que vocês possam, desta forma, contribuir conosco também. A ideia não é ser um monólogo, a ideia é a gente poder debater, poder trocar informação. Então, se vocês quiserem mandar coraçãozinho, elogio, tudo mais também, pode, que a gente fica super feliz dizendo, nossa, que legal, todo mundo curtindo, tá? E então, Thaís, por favor, se apresente. Eu vou estar por aqui, de vez em quando eu apareço, e aí também vou estar contribuindo com esta construção aí com a galera que estiver participando. Show! Então, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? A gente que é meio inibida, assim, tem dificuldade para falar, não gosta de falar, né, Cláudia? É meio difícil esses momentos assim, mas vamos lá. Então, eu me chamo Thaís, trabalho na Beluno Tecnologia, como o Cláudio mencionou. Nós somos um suporte para provedores. A gente tem o Contact Center e nossos contatos são feitos via telefone. Aquele jabá, né, Cláudio? Já para começar, assim, o começo da live. Como o Cláudio falou, eu fui estagiária da Osório por um bom tempo, aprendi bastante coisa lá. Eu gosto sempre de citar isso, porque eu aprendi e aprendo até hoje com esse pessoal e a galera é fera mesmo. E hoje, quando o Cláudio nos trouxe essa proposta sobre estamos trabalhando para viver ou para sobreviver. Por que acontece, gente? Quando aconteceu essa questão da pandemia, da quarentena, foi um momento que, para a comunicação, Cláudio, eu quero que tu me corrija, tá? Mas para a comunicação foi um momento de atenção. Vai fazer agora, dia 18, faz um mês que eu estou trabalhando em casa, remoto. E o que eu percebi, tá? Que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, foram aquela coisa do meu Deus, e agora? Foi o susto, né? Então, começaram as conversas e tal, mas a gente, principalmente para a comunicação, foi o momento da gente parar e pensar o quanto a gente poderia agregar nesse momento. Porque algumas empresas estão numa situação que elas continuam conseguindo viver, e outras estão trabalhando para sobreviver e manter o seu negócio. Então, foi uma coisa que a gente vem trabalhando, tanto lá na Beluno, quanto com as trocas que a gente faz, tanto com o Cláudio, quanto com o resto do pessoal da comunicação lá da empresa, sobre o que a gente pode fazer nesse momento, tá? Vamos ver aqui que eu apontei, porque como eu gosto de falar, né, posso me perder. Thaís, para o pessoal entender exatamente quem é o cliente final de você lá na Beluno, e até para entender qual é a função e como vocês sentiram o impacto disso junto ao cliente de vocês, no caso, né? Para a galera entender aí qual é a área exatamente que vocês atuam e como é que vocês estão medindo todo esse movimento que está rolando agora. Joia. Então, o nosso cliente são os provedores da internet, tá? A gente atende primeiramente eles e os nossos atendentes atendem os clientes do nosso cliente, tá? Sobre o nosso segmento, o que acontece? Hoje, com essa questão do trabalho remoto, a questão dos provedores aumentou o número absurdamente, né? Então, digamos que, friamente falando, não afetou tanto, porque é uma coisa que a internet é quase um item essencial, né, de sobrevivência. A luz e a internet, a gente brinca, né? Não afetou tanto quanto outros segmentos. Então, por isso também o tema dessa live. Porque algumas empresas, elas estão lutando para sobreviver. A gente ainda consegue ir atrás do nosso objetivo. Então, também essa abordagem na questão da gente pensar num todo, sabe? Da gente pensar na questão de com o que a gente está se importando, de como vai ser a nossa comunicação agora, como tem sido. Lá na Beluno, a gente já vem numa linha, a gente tem um código de cultura, a gente tem valores
que são seguidos por todos os colaboradores. Então, digamos que a gente conseguiu dar uma continuidade no segmento agora, mesmo trabalhando de casa. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Cláudio. Sim, nesse caso aí o cliente de vocês é um que hoje ele está sendo bastante acessado, porque basicamente o que a gente está tentando mostrar para o pessoal aqui é que tem muita gente que entendeu já que o canal digital é o processo que nos resta, né? Parece meio trágico falar nos resta, mas é onde a gente pode manter relação e construir novas relações. E aí o cliente de vocês, ele é o cara que ele está no meio desse caminho, ou seja, ele é o cara que disponibiliza a internet lá para o cliente final. O que vocês fazem é dar um suporte para eles exatamente na área de relacionamento, seria isso? Isso. A gente tem níveis de atendimento dentro dos serviços que a gente presta, tá? A gente chama de níveis de atendimento, que é o quanto o provedor nos contrata para fazer aquelas operações. Então, alguns a gente... Bom, aí tem os procedimentos lá dentro da empresa, né? Mas, enfim, a gente fala que nós somos especialistas em encantar os clientes, porque a gente trabalha muito a questão do relacionamento. Porque, pensa, toda essa questão do digital, do marketing digital agora, e a gente trabalhar por telefone, isso é uma coisa que chama bastante atenção, né? Por que não por rede social? Por que a nossa principal fonte é o telefone? Muito em questão da humanização, da gente entender o cliente, entender o que ele está sentindo através da voz, de conseguir solucionar os problemas com mais rapidez, apesar das pessoas pensarem, né, que a questão do digital traz eficiência, e nem sempre é assim. A gente fala muito da questão da integração dos dois, do equilíbrio entre a tecnologia e os humanos, que a gente não opta nem por um e nem por outro, mas pelo equilíbrio dos dois. Esse processo é interessante tu trazer, Thaís, porque a gente está vendo uma divergência, talvez, quando as pessoas entendem que a gente está falando para estar no digital, para criar a loja, para estar na rede social, para estar usando o WhatsApp, enfim, que a gente é contra a relação humana, que a gente é contra o toque, o falar pessoalmente, mas não é nada disso. Na verdade, a gente só tem a convicção de que as pessoas estão cada vez mais presentes no digital. Lógico que agora é uma relação bem diferente, porque por uma obrigatoriedade as pessoas estão precisando se conectar mais através do digital. Só que para o cara que é o empresário que está nos ouvindo hoje, talvez seja perceber que é importante essa relação dele usar também o meio de estar fazendo contato pelas tecnologias, no caso de estar podendo ligar e tal, que é isso que tu traz. Eu me lembro que a gente conversou há 2 anos atrás, foi isso lá no RD, que vocês estavam, né, presentes lá. O RD, para quem não conhece, o RD Summit é o maior evento de marketing digital da América Latina. É um evento gigante, quem puder ir, se bem que a gente não sabe agora como é que vai ser essa função, mas em algum momento, quando se puder participar de eventos, é um evento que ocorrendo vale a pena. E a proposta da Beluno que estava lá, eu tive a oportunidade de encontrar a Thaís e conversar, era justamente esse aspecto de relacionamento, menos robôs, mais humanos. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento para isso também, né? A pessoa poder tratar bem o contato que rola através da rede social, que rola através do WhatsApp e tal, e humanizar cada vez mais essa comunicação, né? Porque a relação parece que ela tem ainda mais valor no momento como esse que a gente está obrigatoriamente afastado no presencial, né? Com certeza. E aí entra um ponto, Cláudio, da questão das redes sociais, que antes o pessoal via... Bom, em 2013 a gente falava sobre isso, né, um tempo atrás, que elas poderiam potencializar as vendas. E a gente foi tratando aquilo, foi aprendendo a mexer em redes sociais, em como se portar, e até hoje, a gente como consumidor e como usuário das redes, a gente não aprendeu a fazer isso. A gente continua tratando como uma rede social para brincadeira, para outras coisas, e hoje, nesse momento que a gente está, a rede social é a principal vitrine. E o pessoal que não se posicionou e não entendeu isso até agora, vai ter que correr atrás para fazer esse básico do arroz e feijão, de saber para que cada rede social serve, como ela pode ajudar o teu negócio, e como uma coisa vai ficar unida à outra. Como a gente falou do todo, a rede social, para algumas empresas, vai ser a vitrine, mas é o humano que vai fazer o contato e finalizar uma venda. Então, tem como a gente entender todo o cenário de cada empresa e cada negócio
e conseguir entender, né, o que dá para fazer para sobreviver e para viver. Eu vou botar mais uma dica da Thaís aqui, aí tu me corrige, Thaís. Tá. Entender o objetivo de cada rede social. Isso aí. Vamos lá. Dica da Thaís, né? Isso nós. Eu me lembro, para quem teve a oportunidade de ouvir a Thaís no Flow ano passado, a Thaís explorou e falou sobre o LinkedIn, e as pessoas às vezes não me perguntam se LinkedIn é só para botar currículo ou não. É muito mais que isso, né? Tu é uma pessoa que é muito fã do LinkedIn. A Thaís deve ter 50 mil tatuagens do LinkedIn, porque ela é fã do LinkedIn. E isso é uma coisa que o pessoal me pergunta assim, vale a pena estar no LinkedIn? Eu falei, cara, se tu é empresa, se tu é um profissional, ou seja, em qualquer situação, tu tem que estar lá, porque é uma rede que se presta ao papel de ser uma rede profissional. Essa construção, quando tu traz ela na tua fala, na palestra, que tu explorou muito bem os pontos todos que envolvem, eu acho que ela ganha ainda mais importância hoje, né? É um ponto onde tu pode descobrir contatos também de pessoas que compartilham no mesmo ramo de atuação, que podem ser novos fornecedores, enfim. É um momento também para quem está ali nessa batalha de estar de porta fechada, buscar por novas conexões, e a rede social servir para isso também é um caminho que vale o pessoal entender que está aí para isso, né? Entender quem ele vai achar em cada lugar, enfim. Esse processo do LinkedIn para vocês, eu sei que tu usa isso muito presente. Como é que isso se aplica no teu dia a dia, no caso? Tá. Lá na Beluno, a gente tem o setor de relacionamento, tá? Que é marketing comercial e ACS. E a gente trabalha muito a questão do Endo junto com o RH. Então, como a gente tem a empresa fica em Caçapava do Sul, no interior, então o que acontece? A gente usa muitas pessoas que a gente precisa, a gente tem demanda para cargos específicos. Então, são coisas que a gente não tem mão de obra qualificada, digamos assim, perto da gente. Então, como que a gente chega através dessas pessoas, né? Acredito que até a Clarissa deve estar aí na live. Ela pode depois nos ajudar aqui com essa questão. A gente, digamos que a gente prospecta bastante por lá, tá? E a questão de acompanhar as empresas, o que elas têm feito também. Posicionamento, porque, por exemplo, o que vai diferenciar no nosso segmento um provedor do outro hoje? É preço? O que me faz ficar num provedor e não no outro? A gente bate muito em cima da questão do atendimento. E às vezes a gente consegue observar, por exemplo, assim, nossa, olha que esse provedor aqui tem um perfil e os valores deles casam com o da Beluno. A gente também usa como, digamos assim, um meio de filtrar os contatos que a gente tem. Bom, eu falando do LinkedIn, sou suspeitíssima, né, Cláudio? Lá eu incomodei todo mundo, até o pessoal preencher o perfil e tudo mais, muito em função desses contatos. A gente atende empresas de todo o Brasil. A gente não tem, por exemplo, a gente não tem condições de visitar hoje, no atual cenário. Tá me ouvindo? Tá ok, foi só o áudio que vazou aqui, mas tá tudo certinho. A gente não tem, por exemplo, como visitar os clientes para fazer ter essa aproximação com clientes. Então, o que a gente pode fazer para se manter próximo deles, sabe? Uhum. O Rodrigo mandou, o Rodrigo mandou, vou colocar na tela aí uma pergunta do Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela tua participação. Aonde ele faz justamente um questionamento, assim, né? Tu fala desenvolver esses aspectos de relacionamento que a Beluno valoriza. Quais são os exemplos práticos que tu pode apontar para nós de como é que vocês tratam disso? Joia, bem legal essa questão do Rodrigo. Tudo começa com o Endo. A gente tem muito forte a questão do código de cultura, tá? Então, a nossa questão do relacionamento começa com os próprios atendentes, os próprios setores de apoio, colaboradores, e depois, através das CS, que hoje a gente tem um setor, tá? Elas fazem a questão do relacionamento com o cliente. Que é a questão de liga, ver se a gente está suprindo a demanda, o que a gente pode ajustar. São detalhes, tá?
detalhes que a gente consegue ir alinhando. E isso vai fazendo com que o cliente se sinta assistido e atendido, tá? Eu não sei se era bem esse viés do Rodrigo. Ele aponta aqui, mas... em exemplo prático, talvez exatamente esse aspecto. Talvez o Rodrigo queira dar mais alguma informação de se está respondido ou não, mas é justamente aqui, eu imagino que quando a gente pensa nesse contexto aí do atendimento e do diferencial, se esteja pautando muito no fato, assim, de como é que você dá essa ligação, se vocês têm um regulamento, de tanto e tanto tempo alguém faz contato, apresenta relatório, enfim, porque eu acho que isso, de uma forma ou outra, toda empresa acaba podendo executar isso nesse momento, né, de desenvolver mesmo esse acompanhamento do cliente, para ver se a empresa em si está atendendo bem, talvez, é isso que vocês executam no dia a dia de vocês, é dessa forma? Isso, com o nosso cliente, a gente trabalha dessa maneira. E com o cliente dos clientes, como a gente fala, existem protocolos de atendimento, tá? Não é assim, por exemplo, tem que atender em tantos minutos e resolve aquilo ali. Não, eles são realmente treinados para isso, tá? E a gente desenvolve muitos materiais para educar os clientes em relação a isso. Agora, o jabá para minha parte, né, Cláudio? O marketing lá é focado em produzir conteúdos para educar os clientes através disso. Então, por exemplo, assim, os provedores nos sinalizam que eles gostariam de ter um atendimento como a Beluno. Eles não têm, tá? O serviço da Beluno, mas eles gostariam de ter aquele modelo. Então, a gente alimenta através de conteúdos com dicas, o que a pessoa pode fazer para colocar e aplicar isso no seu negócio através do nosso blog. A gente alimenta assim. Outras coisas práticas também, por exemplo, se estende às redes sociais. Hoje, a gente não vende por rede social, tá, Cláudio? A gente faz atendimento, tipo assim, em tira dúvidas, praticamente. A gente colocou um conteúdo lá e o pessoal quer saber mais informações sobre aquilo, quer saber algo sobre cadastro. E esse relacionamento, ele tá muito forte lá também. A gente também tem isso de, olha, os colegas do marketing, isso aqui a gente pode responder de tal jeito, porque a pessoa que está respondendo, ela tem que se sentir compreendida. Então, eu acho que é assim que a gente pratica e externaliza esse nosso relacionamento. Eu vou lançar aqui mais uma dica da Thaís. Pratica, o cara dá aquela sumida, eu viro voz fantasma, né? A galera que está assistindo aí vai entender. Thaís, esse ponto que eu coloquei, eu acho que é muito isso, assim, a gente poder levar para o pessoal agora. Não é uma questão de acreditar que tu vai vender por rede social é para se... A gente falou mais cedo isso até com a Jo, lá da Get, o pessoal entender que rede social é para manter e construir relacionamentos, por isso que o nome é rede social, né? Ter essa compreensão está me parecendo também que é algo muito claro já para vocês, que é um ponto de contato para começar a construir uma relação, e aí, em cima disso, que você vai depois lá na ponta praticar a venda. Claro que o empresário, daqui a pouco, que está buscando uma solução, porque ele está de porta fechada, na relação dele, ele queira explorar, demonstrar produto, preço, forma de pagamento, só que eu acredito que em qualquer setor, e tu pode me corrigir se eu estiver errado, é mais fácil tu construir uma relação e lá depois tu mostrar preço do que tu querer ficar botando, né? Que tu vende o teu serviço por X reais e não trazer mais nada de valor para o cliente. É nessa construção que vocês atuam. Com certeza. Até, Cláudio, porque existem, por exemplo, alguns serviços que têm valores mais agregados para aquisição, né? Então, por exemplo, eu não posso chegar e oferecer um produto ou um serviço elevado de cara para uma pessoa assim que eu nunca me relacionei. A gente eu falo muito lá no setor sobre, é que nem um namoro, sabe? Um relacionamento. Tu não vai chegar para a pessoa e dizer que tu quer casar com ela. Tem todo um processo até chegar lá. Então, com as redes sociais também funciona assim. A gente vai alimentando, vai falando sobre coisas que a gente trabalha, sobre o que a gente pode oferecer, sobre os benefícios, até despertar o interesse daquela pessoa de adquirir o serviço ou o produto. E, Cláudio, ali que tu falou sobre redes sociais,
Acredito que a gente já teve, a pandemia serviu para isso também, porque a gente teve bastante tempo para desmistificar e ter esse medo da rede social, sabe? Hoje a gente não tem mais esse espaço para ser relutante com rede social. A gente tem que se posicionar lá, porque existe uma questão de até o silêncio, tu não falar nada para o teu cliente, tu está comunicando alguma coisa para ele. Então tu tem que falar, tu tem que comunicar. Não tem mais espaço para te não estar lá hoje. Legal. Eu tô. A Thaís, tu vai ficar famosa pelas frases de impacto hoje, Thaís. A rede social é como namoro, e é isso. As pessoas acham que fica mais fácil quando a gente traz para o dia a dia das pessoas. Não dá para chegar de sola já e querer realizar a venda de primeira, né? Tem que construir uma relação realmente. E outra coisa que acontece bastante, claro, é entendível essa questão, por isso que a gente fala do viver e do sobreviver. Se tu tá vivendo, tu tem tempo para fazer isso, mas uma questão de sobrevivência, é óbvio que tu vai querer resultados para ontem. Só que a gente sabe que um trabalho em rede social, ele é a longo prazo também. Tem algumas coisas que tu não vai conseguir, que nem essa questão de vender algo de valor, sabe? Tu não vai conseguir chegar e vender algo de valor assim de cara. Tem todo um processo. Então, não dá para mim usar, por exemplo, uma rede social, uma estratégia e dizer que não dá certo, que não vendeu, entende? Tem que fazer toda uma análise. Mas entendo também o lado do pessoal que está nessa questão da sobrevivência, né, Cláudio? Porque Sim. a gente precisa lucro, dinheiro, né? Thaís, chegou o recadinho apaixonado aqui, ó. Recadinho apaixonado para Thaís. Ela é demais, essa guria. Cláudio, tu falou sobre também a questão do relacionamento ali do LinkedIn, né? Voltando. Eu acredito que ele será um grande potencializador agora na questão do network. Por exemplo, a gente não sabe quando vai poder voltar a fazer as recomendações, né? Então, ele é um grande portal. Por exemplo, eu encontrei o Cláudio lá num evento, no RD, 2 anos atrás. Agora digamos que antes eu esperaria o próximo RD para me encontrar o Cláudio. Hoje eu não sei se eu vou poder encontrar o Cláudio no próximo RD, mas eu tenho contato dele lá. Então, é uma maneira de eu me relacionar e estreitar esse laço. Não é simplesmente adicionei ele lá e, né? Tem toda... Nós falamos isso ontem, inclusive, né, Thaís? Eu acho que é essa questão das pessoas entenderem a importância do digital também para esse contato profissional, porque tu tens agora um cenário onde os eventos não vão estar acontecendo. Acredito também que o evento que acontecer logo em seguida, depois que passar esse movimento da quarentena, tem um pouco minhas dúvidas se os eventos vão ser habitados como eram até então. E aí, de novo, reforça a necessidade do cara que é profissional nesse momento e está sendo correndo risco até do próprio trabalho dele, né? A gente está vendo já um cenário de empresas de vários ramos e também na área digital, porque às vezes fica parecendo que tá todo mundo que trabalha no digital tá ganhando grana agora, e não todo mundo acaba também sendo tocado, alguns menos, outros mais. Nós tivemos recentemente, semana, a Rock Content, que é uma das maiores agências de produção de conteúdo, demitiu 20% dos seus profissionais. Então, é um volume alto para uma empresa grande como eles, de produção de conteúdo. Só que daí tu vai analisar essas pessoas também que estão no mercado. É um momento também que, de alguma forma, tem que aproveitar esse movimento todo de live, de curso. A rede social está lá no LinkedIn, buscar entrar nos grupos corretos que tem a ver com a sua profissão, enfim. Porque é meio um momento também de ter uma construção pessoal, e esse é um movimento de sobrevivência, daí que tu traz no título do teu tema também, né? O cara que é profissional, que daí não somente tratando do empresário, mas aquele cara que está em risco hoje, um ato talvez de sobrevivência, ele fazer esse movimento mesmo, se não está lá no LinkedIn, está lá dentro, atualizar as informações, enfim. Eu pude acompanhar que está aparecendo bastante gente já se colocando à disposição de novo no mercado, porque perdeu o emprego nos últimos dias, e comecei a ver algumas publicações surgindo essa semana. Esse é um ponto também que é importante as pessoas perceberem, o lance de contato digital também é fazer parte de uma rede social profissional, né? E entra muito aquela coisa do porquê tu tá lá. Porque houve uma banalização... Ah, meu Deus, travou a palavra.
Todo mundo tem essa coisa da rede social com, por exemplo, eu tenho, mas não uso. Ou, tipo, eu tenho, mas só... Eu sempre brinco, né, com a questão do gatinho, o pessoal que gosta de gato deve me odiar. Só fica postando foto de gatinho. Mas não é isso. Esse é o momento de fazer esse filtro, sabe? Eu gosto... Ó a frase de impacto. Eu gosto muito da questão de falar assim, tu é responsável pelas coisas que aparecem no teu feed. Tu vai ser responsável por aquilo que tu tá vendo. Em função dos algoritmos, sabe? Tu foi lá, tu curtiu, ninguém te obrigou. Ninguém te obrigou a seguir aquela página ou a curtir. Então, as coisas vão aparecer para ti, sim. E existe, aí entra essa coisa de saber usar a rede social. Porque tu tem como fazer um filtro nisso aí. Vai lá, deixa de seguir, ou deixa só seguindo, não desfaz amizade. Isso serve tanto para pessoas que dizem que a rede social, porque as pessoas fazem esse boca a boca, né? Dizem que rede social é isso aí. Aí tu fala, por exemplo, com a pessoa da comunicação falando que vende por rede social e tudo mais, e as pessoas dizem, que jeito, tu fica todo dia lá no Face. Essa aí é clichê, né? Tu nem trabalha, tu tá no Face o dia inteiro. Trabalha. Nem trabalha, é muito cotidiano disso. Exatamente. Olha só, Thaís, tem mais uma pergunta do Rodrigo, eu vou colocar na tela aí para ti. Vamos ver. Quais são as métricas? Quais são as métricas ou como vocês lá na Beluno mensuram os resultados conquistados com as estratégias de relacionamento, né? Para que o cliente não exerça essa pressão para vender, como é que se dá essa relação de vocês? O cliente exerce uma pressão para vender. Vamos começar essa última frase. Lá na Beluno, a gente não vende serviços ativos, tá? A gente não tem... O nosso serviço ativo ele é um pouco diferente. A gente não liga, por exemplo, para oferecer, sei lá, a nova TechPix, brincando assim, tá? Não faz qualquer coisa. A nossa questão é, por exemplo, assim, oferecer um plano para o cliente, é bem no relacionamento, por exemplo, assim, o cliente tem tanto da internet, mas aquele provedor, ele pode ter para aquela pessoa... Vou te dar um caso prático meu, tá? Que não tem nada a ver com o Beluno, mas que eu acho que vai exemplificar bem. Quando a gente veio trabalhar remoto, eu tinha um tipo de internet que era de 2 GB. E não estava suprindo as necessidades para o meu trabalho remoto. Porque aqui em casa nós somos 4, 5 pessoas. Então, quando eu vim para casa, isso não estava mais suprindo. O que eu esperava, por exemplo, que o provedor tivesse uma atitude, sei lá, nessa vez, né, nesse quesito, me ligasse para oferecer, olha, Thaís, a gente está vendo que a internet não está suprindo a necessidade do que tu precisa. Eu não recebi ligação, não recebi nada disso, tá? O que eu fiz? Troquei de provedor. Hoje eu tô com outro provedor que atende toda a necessidade, mas que eu fiz essa questão de relacionamento, sabe? Quando eu entrei em contato com esse provedor, eu falei que eu tinha essa necessidade e essa demanda. Então, respondendo aquela última parte ali da função do Rodrigo, tá? E da Beluno, nas questões de relacionamento, a gente tem ACS para medir isso, tá? E também a gente tem metas de clientes. Eu não digo assim, a gente não força o cliente a entrar, graças a Deus sempre tem bastante procura e fila de espera. Mas a gente vai medindo isso, tá, Rodrigo? Por exemplo, o que a gente consegue atender, se o cliente aumentou a demanda, se o cliente está ganhando, a gente está ganhando também. É assim que funciona o nosso relacionamento lá, tá? Não sei, Cláudio, se é isso, se eu respondi direitinho. Não, ele botou um maravilha, então é isso aí. Valeu, Rodrigão. Olha só, tem pessoas, olha só, tem galera que tu conhece aí passando. As profs, olha as profs chegando na rede, Sibila, muito obrigado, uma honra estar na live aqui. Jorginho, nosso colega aqui também. Querido. Legal. Outras profs. Outras profs, a Thaís é bem esse processo mesmo que tu acabou de apontar, né? E aí, de novo, caímos para percepção de oportunidade, né? O cara vende internet, não se ligou que ia aumentar, que podia existir a necessidade da demanda, de aumento também, de mudar produto. Eles podiam ter agregado ganho nessa hora e aí não aconteceu.
Exato. E é nessa questão que daí sim entra nossos serviços ativos que eu falo, sabe? Porque a gente tá com a questão de, por exemplo, o nosso cliente ganhando, a gente vai estar ganhando também. Então é uma questão de relacionamento. Se a gente, por exemplo, oferecer um serviço para o nosso cliente que seja um serviço ativo, por exemplo, a gente pensa numa estratégia que seja boa para o nosso cliente enquanto relacionamento, sabe? O que vai agregar para ele? Porque ele ganhando, a gente vai estar ganhando também. E com certeza, essa experiência que eu tive aí foi um case, né? De que a gente tá trabalhando lá por uma coisa bem. Não eram provedores que a gente atende, tá? Boa! Para Só deixar um bem detalhe, claro. Para deixar bem só para claro, deixar tá claro. certo. Thaís, parece que agora chegou, a turma da Thaís chegou aqui valendo, pessoal. Meu Deus, que medo. Olha só, olha só. Agora é só a turma do elogio aqui, mas é verdade. Porque nessa construção muito clara, nós temos uma dificuldade hoje e as pessoas têm que entender isso. Tu já não tem mais o encantamento da loja física à tua disposição, tu não tem o encantamento daquele atendente simpático cara a cara, e aí hoje tu tem uma obrigação de ter uma série de processos que dentro do digital tu consiga ser o simpático, tu consiga ser o atencioso, tu saiba entregar algum tipo de a mais para o teu cliente, e isso dá para aplicar num monte de segmento aí, né, Thaís? Porque, claro, a gente entende que nessa construção de quem não estava ainda no digital, é muita coisa para o cara correr, tomar uma decisão e parar online, mas é uma necessidade que não vai te deixar pensar muito, né? Tem que agir. Tem que agir. Eu acho que esse é o principal contexto aí. Eu falei mais cedo com a Jo hoje a respeito do Google Trends ali. Tá todo mundo pesquisando sobre venda online, tá todo mundo querendo comprar tudo online. Exato. Quando é que tu já comprou pão online, cara? Eu comprei pão online esses dias, bem papo de gordinho, né? Comprei pão online. Cara, eu comprei pão online. Isso é o máximo, entendeu? Só, claro, o motivo é ruim, o que nos levou a executar isso e tal, mas além do pessoal entender que tem que estar no digital, é importante fazer esse cuidado que vocês têm, que é dar valor para o contato humano, né? Que é dar valor para essa questão do relacionamento, do atendimento, enfim. Isso, e a gente fala, claro que o nosso segmento, e a gente está há 10 anos no mercado, né, Cláudio? A gente tem uma experiência com isso, mas atendimento e entender de pessoas não é uma coisa que é restrita a provedores da internet. Muito pelo contrário, existem outros segmentos que exigem muito mais de humanos entendendo de outros humanos, sabe? Então, por exemplo, quando tu vai responder ali no digital, pensa como tu gostaria de ser atendido, sabe? Coloca o teu lado humano ali, porque a pessoa não está te vendo. Lá, a nossa principal ferramenta é a voz. O jeito da gente mostrar o quanto a gente quer resolver o problema, ou o que a gente se importa, é através da nossa voz. Então, a gente tem que ter esses cuidados e entender bem o nosso segmento, né? Mais uma dica da Thaís. Pense como você gostaria de ser atendido. É isso aí. E assim, não tem novidade, né, Thaís? É um processo que o pessoal tem que entender. Não tem novidade. A novidade para o momento... Faltou a voz. É que a gente não gosta de falar. A novidade é executar a ideia, né? Exatamente. Na verdade, é aquela coisa do arroz e feijão, Cláudio. A gente não precisa fazer nada mais. O sobreviver é isso. É o arroz e o feijão, sabe? E são coisas que a gente não faz. A gente não se posiciona direito, a gente não vende direito, a gente não atende direito. E são detalhes que vão fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença nesse momento de sobrevivência. Mais uma dica da Thaís saindo, olha só. E também a questão da adaptação, né, Cláudio? A adaptação, tu falou da questão do pão ali, agora engrenou na comida, agora só vai. Eu me perdi, fui brincar e me perdi. Ah, tá, dos hábitos. O pessoal que acostumou a comprar pão online agora, e se tem, por que ele vai ir na padaria depois? Tipo, casualmente, tudo bem. Ah, quero sentir o cheiro do pão, quero ver outras coisas. Beleza, vou ir na padaria.
Mas se eu posso comprar online, por que eu vou ir lá? A gente tem que pensar agora também no que será feito depois. Eu vi vocês falando, né, que o normal já não existe mais, e é verdade. Os hábitos mudaram. Não tem tempo mais para ficar pensando no que passou. É isso aí, olha só, tem... Deixa eu ver aqui, Thaís. Mais letradas. É isso aí. Hoje eu acho que está todo mundo meio apagando incêndio, né? Thaís, estamos agradecendo a participação da Thaís, né? Baita participação e é real isso. A gente que lida com marcas direto, a gente está vendo muito pessoal apagando incêndio, porque realmente a situação ela é complexa, mas ao mesmo tempo eu acredito muito nessa questão também das pessoas aprenderem mais nesse momento e entenderem o que o digital entrega. Exato. A Thaís, um parênteses, a Thaís foi minha orientadora na faculdade, olha aí, ó. Olha aí, ó. Que orgulho, hein, Thaís? Tu viu só? Que orgulho. E isso é uma questão que a gente fala, né, Cláudia, das pessoas serem educadas digitalmente também, que é uma questão bem interessante. De tipo, olha, as crianças hoje já sabem fazer tudo, já nascem fazendo live. A gente tem medo. A gente dá isso, sabe? Não tem tempo para a gente aprender a fazer isso, tem que fazer. Clarissa. Uma coisa importante é que nem essa construção, o pessoal, de novo, aproveitar o momento da galera assistindo. Esse ato que a gente está fazendo aqui, de ter buscado, vão ser 3 dias aí com diversos profissionais. A Thaís é a nossa segunda convidada, é justamente porque a gente entende que é o momento de cada um assumir a sua responsabilidade, porque não é um momento que não é o Cláudio que está passando por um processo, não é a Thaís, é o todo, então a gente realmente está sendo movimentado e tocado de uma forma... É mais do que falar em um ou outro, ou de local, né? É um volume de pessoas passando pelo mesmo processo ao mesmo tempo. E nessa construção da execução da ideia, a gente hoje, a Jo comentou a gente não tem mais tanto tempo de planejar, então isso é ruim, então quem não se movimentou antes está sofrendo um pouco mais, mas ao mesmo tempo é interessante ver que lá atrás, quando a gente conversou, vocês já tinham essa questão do valor do relacionamento, sabendo usar o digital para isso. Eu acho que essa é a grande batalha que as pessoas têm que parar de travar. Elas têm que tirar essa objeção. O digital não é para brigar da conexão real ou brigar dizendo que é melhor que o resto, não, mas é para complementar uma ferramenta que funciona muito bem. Eu lembro que a gente teve a oportunidade de construir muito disso junto. Para quem chegou agora, a Thaís, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Thaís, e a gente falava assim, pessoal fica falando mal do digital porque acha que a gente está querendo afastar as pessoas. Enquanto com o digital hoje a gente consegue conversar com um amigo que está do outro lado do mundo muito mais rápido. A gente sempre compartilhou da visão que o digital conecta mais as pessoas. Agora, então, nem se fala, né? As famílias que estão separadas à distância, aí, que a gente está tendo que conversar pelo celular, enfim, está muito mais vivo isso. Nessa construção, talvez o empresário e o profissional precisa fazer esse exercício de entender que uma coisa não substitui a outra, que são complementares, e que é uma ferramenta, né? É mais um método que a gente tem para fechar negócio, construir relacionamento, fazer um bom atendimento. Nessa construção também, a história de saber como atender as pessoas, eu sei que vocês são mestres nisso, né? Segue um protocolo, fala direito com a pessoa, tem todo aquele... Como é que tu vai dizer se vai ser boa noite, boa tarde, se é pessoal ou se é o grupo falando. Isso passa muito, certamente, pelo dia a dia de vocês. Com certeza. É a questão de construir, de entender o que a gente quer, Cláudio. O pessoal lá, todo mundo lá passa por treinamento, sabe? Treinamento o tempo inteiro. E eu acho que é isso que nos fortalece, sabe? Tá sempre buscando melhorar e, por exemplo, um dos serviços que a gente tem é pesquisa. E a gente não usa a pesquisa para colocar na gaveta. Quando a gente falou mesmo no RD sobre pesquisa e pesquisa por telefone, ainda as pessoas ficavam, meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? A gente foi para um evento de marketing digital, que todo mundo falando sobre robô e não sei o que, e a gente falando sobre atendimento via telefone, e as pessoas ficavam, como assim? O que essa gente está fazendo aqui?
E acho que é muito nesse viés, sabe? Acredito muito, a gente acredita muito nisso. De conectar e de entender. Porque, por exemplo, Cláudio, quando eu tô falando aqui, eu tô entendendo, eu tô sentindo o que tu tá sentindo, entende? Eu consigo demonstrar meu sentimento através dessa conexão. Então, a gente pauta muito os nossos serviços em cima disso, desses treinamentos que a gente tem constantemente para fazer um atendimento bom, adequado ao que o cliente espera. Legal, legal. A Fran mandou uma perguntinha, eu acredito que você tinha comentado a respeito disso, de como que vocês sentiram o impacto desse momento, né? Porque aí tem toda uma sistemática que mudou da dinâmica da equipe não estar um do lado do outro, tá todo mundo afastado e tal. Essa questão no dia a dia em si, desse ponto de afastamento entre os colegas, o quanto isso deu uma atrapalhada na dinâmica, e depois, não só da Beluno, mas daí o teu cliente em si, a demanda dele aumentou e isso ele repassou para vocês também? Uhum. Então tá, vamos lá. Hora o jabá, né? Sempre. Assim, quem acompanhar a Beluno no Instagram, a gente tem uma série até, a gente pediu pro pessoal, a gente é bem próximo, sabe, Cláudio? A Clarissa que comentou aí da RH, a gente fez uma ação de marketing em cima disso, dentro, para entender o que as pessoas estavam sentindo de trabalhar de casa, tá? Porque foi assim, para trabalhar remoto, a empresa disponibilizou os aparelhos para todo mundo ir para casa, tá? E acessar de lá, teve acesso e tudo mais, teve todo o suporte, tanto dos líderes das equipes do call center e dos setores de apoio, e reuniões. A gente começou as primeiras semanas com reuniões diárias, para a gente ter essa coisa de se ver, de ver como vai ser, de sentir mesmo a coisa, entende? Por isso que eu falo que essa questão do relacionamento, ele tá no nosso DNA mesmo, porque primeiro a gente faz isso interno, para depois fazer com os clientes. Então, por exemplo, a gente começou sentindo, falo pela nossa equipe ali, tá, do relacionamento, a Lu, que é a nossa coordenadora, fazia reuniões todos os dias para entender o que cada um estava sentindo, se tinha dúvidas e tal, e tocava a ficha, através dos temas que a gente tem um setor de desenvolvimento próprio na empresa, né? Então, a gente consegue centralizar tudo ali. A gente veio se preparando, tá? Porque a empresa, uma das metas não sei se eu posso chamar de metas, mas a gente vinha se preparando para isso, para ter pessoas trabalhando de casa já. Então, essa situação só apressou esse processo. Então, a gente já tinha muitas coisas alinhadas. Os líderes já tinham preparado isso. Então, foi bem tranquilo, sabe? Aí, claro, a gente sente falta dos colegas, né? Não tem como não sentir falta do convívio, é aquele monte de gente na hora da troca dos turnos. Então, isso a gente sentiu bastante falta, tá? Falo por mim e falo pelos meus colegas, porque isso foi unânime. Quanto a trabalhar, eu acredito que quase ninguém tenha tido problemas, tá? De trabalhar remoto. E com os clientes, sim, teve bastante empresas que tiveram demandas, né? Mas a gente tem muito aquela coisa de cumprir o que a gente pode. Prometer uma coisa que a gente não pode, tá, Cláudio? Em questão, por exemplo, a gente quer lucrar mais, manda aqui pra gente. Não, a gente não tem isso. Então, conforme podia atender, a gente foi fazendo contato com os clientes e negociando, por isso a importância das CS, tá? Delas estarem em contato com esses clientes, com os provedores, e entenderem a real necessidade deles. Por exemplo, se ia ser só para agora, se ia ser uma coisa sazonal, ou se realmente existe essa necessidade, se aumentou real essa necessidade, tudo isso é metrificado. Fran, será que eu respondi a tua pergunta? Sim, eu vou colocar aqui para o pessoal entender o que é tu citou aí a função do CS, né? A gente fala muito disso no digital. Eu botei ali que é o gerente de sucesso, aquele profissional que é da empresa, mas ele faz meio uma verificação se a empresa está realmente atendendo, ele se preocupa com os objetivos e com os resultados que o cliente está obtendo. Chegou mais um... Aqui, tu falaste para quem quer conhecer a Beluno, é esse o site de vocês, correto? Isso aí, pode olhar lá, pode entrar no blog, tem vários conteúdos sobre relacionamento lá, bem legal, sobre atendimento também. Ó, pessoal, então fica a dica aí para vocês acessarem esse endereço
para poder entender exatamente como é que é essa construção exatamente do serviço da Beluna, enfim. Né? E aí já falou a tua colega que colocou para nós, falando a respeito da Beluna. A cultura da empresa é muito estruturada, vivenciada, impacta. Isso é legal da gente trazer, porque se você entender que esse momento é para evolução, aí falando que você que é empresário e tal, e começar a inovar a partir de agora já, porque eu acredito fielmente que o que era normal antes já não é mais o normal, as pessoas vão mudar a forma de consumo e relacionamento, e aí dentro dessa construção você começar a trabalhar com essas técnicas que a gente aplica muito no digital, né? A empresa de comunicação mais ligada no que está rolando hoje, ela usa muito disso, de ter alguém acompanhando para ver se o cara foi bem atendido ou não, é aquela coisa da qualificação do atendimento, para ver se deu resultado, se o produto funcionou, enfim. Tudo isso é meio uma coisa que faz parte já de quando a gente planeja. A galera que está chegando agora no digital vai ter que correr com essas coisas, mas assim, isso vai ser obrigatório depois, né? Vocês, certamente, o mercado de vocês também vai ser impactado, porque a qualificação vai exigir mais também, a qualificação do consumidor vai exigir mais também dos provedores, que entreguem um atendimento melhor, tal. Então, isso acaba que é uma bola de neve positiva depois, no final das coisas, quando a gente falar em evolução de mercado. Com certeza. A Clarissa troca muita ideia lá, Cláudio, para entender isso. É sempre pensado no impacto que isso vai ter, sabe? Sabe que as ações que a gente vai fazer lá vão ter, principalmente nos colaboradores e nos clientes. Qual o impacto que isso vai ter? A gente sempre se questiona isso antes de lançar alguma coisa. Mas tem um porém nisso. A gente só consegue fazer isso porque a gente vinha trabalhando numa linha para conseguir fazer isso, para ter esse time de pensar em fazer agir. Porque senão a gente ia estar naquela, não, a gente precisa para agora, a gente precisa de uma ação. Então, teve muitas pessoas procurando, como tu falou, né, no Google Trends lá, como faço para vender online, como isso, como aquilo, eu quero uma solução hoje. E não é assim que vai funcionar. Tu vai ter que aprender o básico, vai ter que, nem a Thaís falou também, vai ter que aprender o letramento digital. Tu vai ter que saber o básico de onde tu tá, para te poder agir. A Francine colocou aqui uma pergunta, mas é basicamente o que tu apontou da questão do relacionamento, aí no caso, né, que ela falou assim, se a equipe sentiu o distanciamento também, se chegou a afetar no trabalho, se melhorou o desempenho, enfim, mas como vocês já vinham no movimento de lidar com isso, enfim, como é que foi exatamente esse aspecto do desempenho daí? A gente tem muito lá, a gente tem a questão do feedback lá, tá, Cláudio e Fran? A gente está sempre em contato com os nossos líderes e a gente reporta tudo para eles. Eu vou falar do meu caso, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de escrever no silêncio e a gente trabalhava numa sala junto com CS. Então, por exemplo, em função da questão da engrenagem, de saber o que está acontecendo, para a gente trabalhar tudo junto e tal. Eu confesso que eu tenho adorado a questão do home office. Para mim, eu sinto que tem rendido muito, mas é uma questão de perfil. E tá aí a Clarissa que não me deixa mentir, por isso a gente é trabalhado lá, sabe? Para entender, por exemplo, na equipe da Luísa tem a Thaís, que é do perfil que gosta de ficar em silêncio, que gosta de se concentrar. Mas na equipe da Luísa também tem a Cris, tem o Dani, que são outros perfis. Então, tudo isso sempre foi avaliado. Então, digamos que a gente só trouxe para casa que a gente já executava lá. Eu acredito que isso tenha facilitado bastante. Entendi. Tem mais uma pergunta para ti ali. Se tem profissional de RP, de Relações Públicas na Beluna? Não, Fê, não temos. Hoje o setor de relacionamento, que nem eu falei, tem a Luísa, que é coordenadora do setor, é publicitária também, tem o Dani, que é designer gráfico, e a CS. Legal. E publicitária também. Na prática é aquela coisa, talvez a formação não, mas vocês têm toda uma equipe que o objetivo é justamente cuidar desse relacionamento, enfim. Sim, e uma coisa que eu acho importante, Cláudio, vocês até falaram na live da Jo, que é a questão de, por exemplo, assim, a gente não tem, mas a gente tem os contatos, a gente sabe a quem recorrer caso precise. Que eu acho que acredito que isso numa empresa faz total diferença. Tu não precisa saber fazer tudo, mas tu precisa conhecer as pessoas que façam. O Anderson, que é nosso CEO lá, sempre fala isso. Não precisa saber fazer tudo, mas tem que saber quem faça.
E acredito que hoje a gente não tem o RP, mas caso fosse necessário, a gente venha precisar mais especificamente. E, claro, a gente sempre tenta abraçar tudo, né, para resolver. Mas a gente tem esses contatos, assim, para quem recorrer. A gente tem uma hierarquia da gestão bem organizada quanto a isso. Pessoal, vocês entenderem isso que a gente está falando aqui, isso é o ouro, tá? A Thaís trabalha numa empresa que ela nasce e evolui dentro desse contexto de entregar o digital e ainda aperfeiçoar com o relacionamento. Então, calma, não fica pirado achando que você tem que fazer tudo isso amanhã. Eu diria para vocês das dicas que a Thaís deu, que é muito importante, entenda o objetivo de cada rede social. Rede social não é para vender. A Thaís também nos apontou de entender com quem você vai conversar, valorizar o relacionamento, saber pegar um telefone e fazer uma ligação, saber dizer que você também está passando pelo problema, porque eu acho que esse é outro ponto que o pessoal está perdendo oportunidade. Se a gente olhar no mercado, toda vez que a gente passou por grandes desafios é quando surgiu umas empresas que hoje todo mundo quer ser, né? Apple, Microsoft, Airbnb, essas empresas todas surgiram em momentos como esse, não necessariamente por causa de uma crise de doença, mas em momentos de crise econômica, tudo mais, é quando essas grandes empresas surgiram, porque é um momento que ele te obriga a pensar diferente, porque as soluções tradicionais já não funcionam mais. Então, eu venho para um momento onde tudo nos obriga a ser mais digital, não significa que amanhã você tem que estar com tudo pronto. Mas digamos que não, daqui a uns dias, sim. Também não fica tão tranquilo. Cutucadinha leve. Mantenha calma enquanto você corre, só para não tropeçar, mas você vai cair em algum momento, mas tem que correr. Dentro desse contexto, eu acho importante a gente poder trazer isso para quem está assistindo, e agradeço essa galera que está aqui assistindo, é uma honra ter vocês conosco aqui, justamente pelo fato de estamos todos juntos tentando encontrar soluções para o momento. Quando eu vier falar sobre vender online, sobre saber atender no WhatsApp, saber atender no telefone, saber que o Facebook funciona, que o Instagram funciona, que o LinkedIn funciona, que o e-mail marketing funciona, significa que nada disso vai ser substituído pegar o telefone e ligar para a pessoa, conversar com ela, lidar com o cara que já é teu cliente, saber o apoio que tu precisa ter também da tua equipe. Mas, além de tudo isso, a marca se posicionar dizendo assim, olha, eu também estou tendo problemas nesse momento. Eu acho que isso é uma oportunidade que o pessoal está deixando passar também. Algumas marcas aí que não estão dizendo como se nada tivesse acontecendo, sumiram das redes sociais, simplesmente pararam de publicar conteúdo e sumiram, ou outras que estão agindo como se nada estivesse acontecendo e como se amanhã as portas fossem abrir. Como vocês lidam com relacionamento, provavelmente o que chega em vocês é pessoas que estão com demandas, estão precisando de alguma coisa, óbvio. Né? Então, é o momento das empresas também ajudarem a educar o pessoal, né? De dizer assim, olha, lava a mão, eu também estou trancado em casa, olha, eu estou vendendo isso aqui enquanto estou trancado em casa. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas utilizarem isso, né? Sabe, Cláudio, isso a gente tem um setor, que nem tu falou, eu sou muito privilegiada de trabalhar numa empresa com a estrutura da Beluno, mas a gente tem controles internos lá, muito legal, e quando deu a função do use álcool gel e tal, todo mundo, algumas pessoas questionaram assim, ó, da onde que vocês tiram tanto álcool gel? Meu Deus! Lá, Cláudio, a gente chama onde fica o atendente, eles têm as EPIs e o kit. Porque imagina, num call center onde trabalha um monte de gente, é um contact center agora, né? Porque a gente também tá atendendo via chat. Muito importante, um detalhe muito importante. Thaís, deu uma travadinha no sinal da Thaís. Voltou. Voltou. Eu estava falando sobre controles internos, né? Que o pessoal se apavorou com a questão do álcool gel lá na empresa e a gente sempre usou. Então, foram coisas que, por exemplo, assim, isso pra gente é normal, a gente já tinha o hábito. Cada pessoa tem o seu álcool gel na sua baia lá com o seu kit. Então, eram coisas que, para nós, digamos que não foi uma coisa assim, meu Deus, tem que usar. A gente sempre usou. Foi coisas da empresa, sabe?
E acho importante ressaltar, Cláudio, que tu falou, que não precisa se apavorar. E quando a gente traz essa questão das redes sociais, é nesse sentido, assim, ó, as pessoas têm que parar de dizer que rede social é para, sei lá, para bobagem, para fake news. Usem os grupos. Vai lá e fala com outra pessoa que também tem um call center. Vai lá e fala com outra pessoa que também tem um mercado, sabe? Aproveita isso para esses relacionamentos, senão realmente fica chato. Fica todo mundo ali colocando a sua opinião e tudo mais. A gente tem que saber filtrar. Legal. Mais uma dica da Thaís. Estou compilando aqui a fala. Olha aí, é isso aí, Thaís, está correto? Usem grupos, falem com pessoas do seu ramo de atuação, troquem ideias, informação. Exatamente. Não tenham medo de perguntar, sabe? A gente tem muito esse receio, a gente usa as redes sociais para dar tanta opinião que ninguém pede, então por que a gente não usa para conhecimento, né? Tipo, usa o tempo que tu tá lá para tirar uma dúvida tua. Ninguém vai ter. As pessoas julgam as outras, tu querendo ou não. Então, usa aquilo ali a teu favor, sabe? Vai ser pro teu crescimento. Legal. Thaís, estamos chegando a... A gente fala, né, Thaís? A gente não gosta, né, Cláudio? Tem um problema de falar. Estamos chegando a praticamente 1 hora de live, quase 1 hora de live. Temos aí mais uns 3 minutinhos. Thaís, dentro do contexto geral, para a gente poder, já várias dicas, vou fazer um compilado das dicas da Thaís aqui para você que está nos acompanhando. A dica já apontou, a Thaís já falou que primeiro tu tem que entender qual o cenário que tu tá, se tu tá trabalhando para viver ou para sobreviver. Eu acho que é o primeiro ponto achar como que essa crise atingiu a tua empresa ou você pessoalmente. Depois de fazer isso, tem ações que vocês podem fazer e muitas delas estão ligadas a autodesenvolvimento, buscar as redes sociais, cada uma com seu objetivo para você poder aprender mais, poder fazer treinamento, poder se qualificar nesse momento. E quando se trata de relacionamento, buscar pessoas afins que possam contribuir também com o teu desenvolvimento, com o teu ramo, enfim. Nessa história, a Thaís já apontou aqui para nós sobre as redes sociais e o pessoal entender que não é um lugar que trate de brincadeira, que tem sim um lugar que é para se construir relação, que você é responsável pelas coisas que aparecem no seu feed também. Quando você curte, quando você segue alguém, então você está concordando com aquelas opiniões. Você tem que tirar um tempinho para poder fazer uma limpa, se você já mudou de ideia e não concorda mais com aquilo. Enfim, tudo isso aí você já foram bastante dicas aí para o que fazer no meio da quarentena. Qualificar sua própria rede social e sua presença digital. Tanto para o bem da sua empresa, como para o seu bem pessoal também, né? É isso. Até porque as empresas são feitas dessas pessoas, né? O que a gente vai levar para dentro da empresa se a gente só consome esse tipo de coisa? E essa frase aí tá aí sincera. Até a Fran colaborou aqui, ó, tá aí sincera. Olha. É isso aí. No tempo da agência, eles queriam fazer uma página com Thaís. Não acredito. Thaís não dá a corda. Tu imagina esse pessoal que tá te assistindo começar com Thaís esperando. Né? Isso aí é direto. É direto. Pessoal, uma das coisas que a gente está fazendo aqui é justamente questionar, levantar ideias. Amanhã a gente vai seguir com essas lives. Hoje nós tratamos sobre venda online mais cedo, agora a gente está tratando sobre a importância do relacionamento e essa construção de entender as ferramentas, entender seu objetivo e a necessidade de cada uma delas. Amanhã a gente segue a conversa com... Amanhã tem a participação, deixa eu ver, agora me perdi. Amanhã tem o Jorge Canfield, vai falar conosco sobre esse novo profissional digital, né? Enfim, porque queira ou não, é o que todos nós estamos nos tornando no momento que tem que fazer um posicionamento junto às redes sociais. Depois a gente vai ter a presença da Raquel Martins, que é da agência Advertência, vai estar falando sobre que a comunicação não pode parar, e nós comentamos isso agora há pouco, que infelizmente muitas marcas sumiram das redes sociais, sumiram de tudo porque acham que acabou, e não é assim, não pode ficar esperando as portas abrir, né? As portas vão continuar fechadas, então tem que encontrar um método de sair pela janela. O digital está forçando muito para que as pessoas saiam pela janela e elas têm que entender esse caminho, enfim. Thaís, suas palavras derradeiras dessa live para que a gente possa te deixar tocar tuas atividades aí. Eu preciso encerrar dizendo que
os humanos entendem outros humanos. Então, acredito que a chave para tudo isso, nesse momento, é o relacionamento. Vai ser a chave desse momento, que vai ter ou te impulsionar para frente, ou vai fazer o teu negócio estacionar. Então, o relacionamento. Que legal, Thaís. Thaís, eu sou teu fã, tu sabe disso. É recíproco, né? Você sabe? Agora, momento rasgação de seda. Muito obrigado pela participação de quem está aqui nos assistindo. Agora vou aquele momento elogio, vamos fazer aqui, que um monte de gente gostou, ó. Olha aí, suspeita. Saudades, graças. Roberta, obrigado, Roberta, por trazer tua fala aqui para nós. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, Thaís. Obrigadão, obrigado pelo carinho, pela dedicação desse tempo. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma, em algum momento, enfim. Só elogio agora, só a turminha elogiando. Ó. Adoro, né? Demais, essa guria é demais. Eu vou te dar tchau agora, Thaís. E essa tua frase realmente é um resumo de tudo, né? A gente sempre falou muito da conexão orgânica, que por trás o que vale é humano para humano. Então, assim, parabéns pela tua participação hoje. Obrigado por estar conosco aqui. E a gente se fala. Valeu. Obrigada. Até mais. De coração. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, então, muito obrigado. Chegou a faltar a voz aqui agora. Então, agradeço pelo dia, pelas pessoas que estiveram conosco aqui hoje. Amanhã, às 16 horas, a gente volta com o Canfield. O Jorge Canfield vai estar falando para nós sobre esse novo profissional que está tendo que surgir, se desenvolver nesse meio cada vez mais digital. E depois, às 19 horas, a gente vai ter também uma live com a Raquel Martins, da agência Advertência, trazendo para nós que a comunicação não pode parar e o que a gente tem que fazer é isso aí mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês, é com muita honra que eu agradeço esse projeto que já é sucesso, é muito legal de poder estar compartilhando ideias, conhecimento, enfim. Fico muito feliz e é legal saber também que vocês estão aí contribuindo com as perguntas. Amanhã participa de novo, chama os amigos, traz mais perguntas, porque elas acabam deixando cada vez melhor o processo. Brigadão, por enquanto é isso, valeu e até mais.